CBN, eleições 2020. 11h35 no horário de Brasília, e dando sequência à série de entrevistas com os candidatos de Toledo. Hoje estamos recebendo Jaqueline Machado, do Partido dos Trabalhadores, tem 35 anos, está em Toledo há pouco mais de 30 anos, é assistente social, funcionária municipal de carreira há 10 anos e pela primeira vez concorre a um cargo eletivo. Candidata, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham e obrigada pela oportunidade. E primeiramente, parabéns pelo Dia do Servidor. Obrigada a todos os meus colegas da Prefeitura do município de Toledo, assim como os demais servidoras e servidoras da rede estadual e federal. Jaqueline Machado, portanto, servidora lá em Toledo há mais de 10 anos. E o que motivou você colocar o nome à disposição para concorrer à Prefeitura de Toledo? Eu sou uma pessoa que participa dos movimentos sociais, do controle social, dos espaços de participação, do movimento de mulheres e feminista e do Partido dos Trabalhadores há mais de 10 anos. E nesse período, diante das discussões que nós fomos construindo e vendo como o nosso partido também se organizou dentro do nosso município, e especialmente avaliando o momento em que nós estamos vivendo, um momento em que as mulheres cada vez mais estão ocupando os espaços de poder e de representação, eu entendi que eu estava preparada para ocupar esse processo de disputa, esse processo de construção da democracia, assim como o meu partido aprovou o meu nome na nossa convenção, e a partir daí, então, passamos a construir a minha candidatura. E as mulheres me parecem bastante atuantes em Toledo, levando-se em conta esse pleito dos 7 candidatos, 3 mulheres. Isso mostra realmente que Toledo tem esse envolvimento maior, dá para dizer assim, Jaqueline? Certamente, Roberto. É um grande desafio para nós mulheres nos colocarmos nesse espaço. Nós não podemos dizer que o espaço é um espaço totalmente aberto à nossa participação. Ainda existem muitos vícios, muitos comportamentos que nos causam, de certa forma, a dificuldade de compor esse momento e esse processo, mas nós estamos avançando bastante nesse aspecto. Eu fui secretária de Políticas para Mulheres em Toledo e tive a possibilidade de trabalhar bastante no incentivo à participação, ao fortalecimento e o empoderamento das mulheres, e vejo que essas 3 candidaturas que nós temos hoje também é reflexo desse processo e desse movimento que nós vemos nos últimos anos de ascensão, de participação e de cada vez mais as mulheres rompendo com o medo e o silêncio da participação. Vamos falar sobre economia e depois a gente volta para essas questões sociais, inclusive também a participação da mulher. É importante a gente discutir quando fala em violência, fala em algumas medidas que vêm sendo adotadas. Tem acontecido avanços, mas há necessidade de avançar ainda mais. A respeito da economia, Toledo é um exemplo, é a 12ª cidade do Paraná, 9ª economia do estado, destaque no agronegócio. O que mais pode ser feito para que Toledo se destaque ainda mais no campo econômico? Nós vemos que o nosso município não está descolado do resto do país e do mundo, né? Esse ano foi um ano bastante difícil no que diz respeito à questão econômica, não somente pela questão da pandemia do coronavírus, mas também porque nós já estávamos inseridos numa crise econômica do qual o Brasil sofreu um grande impacto. Toledo é uma cidade que tem, como você já narrou, importantes dados, né? Importantes resultados da organização econômica, muito por conta da nossa grande envolvimento com a produção rural e do agronegócio, mas também é uma cidade bastante desigual, né? Então, nosso plano de governo pensa bastante nessa perspectiva. Penso eu que é urgente para qualquer um de nós que assumirmos a prefeitura a partir do dia 1º de janeiro de 2021, e espero que seja eu, que a gente olhe de forma emergencial para buscar ações
para suprir as dificuldades causadas pela pandemia do coronavírus. Nós tivemos aí uma série de empresas, especialmente micro e pequenas empresas, que tiveram grandes dificuldades e algumas que chegaram a fechar por conta disso. Nós tivemos muitas empresas que acabaram tendo que demitir muitos funcionários e por isso é importante o aporte a essas empresas. Nós temos uma sociedade garantidora de crédito já instituída no nosso município, que precisa ser, quem sabe, ampliada para que a gente consiga dar conta dessa dificuldade emergencial. E também, pensando a longo prazo, nós temos um bioparque em processo de implantação no nosso município, com várias empresas, até multinacionais, que já estão prevendo sua implantação no município e que precisam encontrar condições para que aqui permaneçam, né, que permaneçam no nosso município. Então, nesse sentido, a administração municipal, e aí nós entendemos que é a responsabilidade do Estado, enquanto ente federado, organizar para que a sociedade consiga funcionar da melhor forma. Nesse sentido, nós entendemos que há necessidade de um amplo diálogo com esse processo que vem se organizando, pensando nas soluções a curto prazo e também nas soluções a longo prazo. Distribuição de renda. Existem muitas desigualdades em Toledo? Existem. Eu sou uma trabalhadora da política de assistência social, atuei durante muito tempo em CRAS, né, nos Centros de Referência de Assistência Social, que são a base do trabalho nessa política pública, né? Hoje eu estou afastada do município, mas atuo no CRAS do Jardim Copagro, que é uma comunidade bastante vulnerável do nosso município, socialmente falando, e com relação à renda. Nós temos hoje, até o mês de junho desse ano, nós tínhamos 10 mil famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais da Assistência Social. Isso significa aproximadamente 40 mil pessoas com renda de menos de 3 salários mínimos. Dessas famílias, metade tem menos de meio salário mínimo como renda familiar por pessoa. E dessas ainda, mais de 1.100 famílias têm renda por pessoa de menos de R$ 89. Ou seja, como eu já disse antes, né, nós temos um município bastante, com muita influência econômica a nível de Estado, mas a desigualdade existe e está presente. Para além disso, nós não conseguimos ainda, e isso é fato, identificar e inserir nas políticas públicas de forma continuada e de forma real as pessoas que foram atingidas pela pandemia, as pessoas que passaram a depender daquilo que é básico por conta dessa situação que nós estamos vivenciando. Muitas famílias ficaram desempregadas e precisaram, inclusive, de atendimento com alimentos e com outras questões. Então, isso ainda é um grande desafio no sentido de visualizar como esse processo vai ser um processo momentâneo ou se será um processo a longo prazo no nosso município. Agora, o que é fato é que a desigualdade está presente e a nossa prioridade é diminuir essa desigualdade e construir um processo de justiça social no nosso município. Questão partidária, Jaqueline. O PT teve a questão do mensalão, petrolão, lava-jato. Há um desgaste muito grande. Outros partidos também, nessas últimas investigações, acabaram estando envolvidos também na corrupção. Mas a região aqui, o Paraná, a região sul, o PT tem tido menos espaço. Pelo menos, por exemplo, Toledo nunca elegeu um candidato do PT. Como que você trabalha para quebrar isso, para superar e chegar à prefeitura? É um grande desafio, né? Considerando que no nosso município nós tivemos mais de 70% de votos ao presidente Bolsonaro, lamentavelmente o elegemos, hoje completa 2 anos, inclusive, da eleição do presidente Bolsonaro, e que, obviamente, não dialoga nem um pouco com aquilo que o meu partido entende como prioridade, assim como eu particularmente entendo como prioridade, mas eu, como eu narrei no início, desde que eu iniciei a minha militância, eu sempre estive do lado do Partido dos Trabalhadores e sempre concordei com aquilo que nós construímos enquanto pauta prioritária. Se houve corrupção, se houve algum crime praticado pelos filiados do partido, acredito e tenho convicção de que isso precisa ser investigado
e precisa que aconteçam as punições conforme prevê a lei. Mas isso não pode acontecer por uma justiça que não é isenta. Isso não pode acontecer por uma justiça que se utiliza desse espaço de forma política, assim como atuou o juiz Sérgio Moro em 2018, tirando o presidente Lula do processo eleitoral, porque se ele não estivesse preso, certamente estaria eleito e seria o nosso presidente, e talvez nós estaríamos enfrentando as dificuldades que nós enfrentamos hoje com relação ao coronavírus de uma forma muito menos difícil. Então, dizer que a gente tem enfrentado muitos desafios no nosso município com relação a essa temática. Nós vivemos um país que polarizou a visão política, né? E isso, muitas vezes, as pessoas não conseguem olhar para a candidata que está se colocando enquanto uma pessoa que tem plenas condições de desenvolver um plano de governo que foi ricamente elaborado, e olha-se para o partido, e as únicas questões que consegue se abordar é disseminar a cultura do ódio, é disseminar a cultura da violência, e sequer dialoga de forma coerente com relação àquilo que nós estamos apresentando. Então, nós temos sim um processo em que, e também no nosso município, muitos partidos se beneficiaram pelas ações do Partido dos Trabalhadores, e enquanto foi conveniente se manter coligado, se manter aliado ao PT, esses partidos assim o fizeram. O nosso município recebeu uma série de investimentos do governo federal graças às articulações com o Partido dos Trabalhadores. Cito aqui a Universidade Federal com o curso de Medicina, os programas do Minha Casa Minha Vida, UPA, SAMU e tantos outros serviços que foram implantados no nosso município a partir dessas articulações. Agora, a partir do momento em que o partido começou a ser o alvo de uma postura muito midiática com relação à questão das situações que já narramos, as pessoas abandonaram o partido e os projetos os quais nós defendemos. Então, é muito difícil a gente pensar nessa perspectiva em que não há o reconhecimento daquilo que o partido trouxe para o nosso município. E a minha missão nesse momento é defender o nosso legado também. Então, por mais que a gente receba muitos ataques e por mais que a gente tenha enfrentado isso, nós estamos de cabeça erguida, firmes, apresentando e pontuando aquilo que é inegável que a gente tem no nosso município e tudo aquilo que o nosso partido proporcionou. A chapa pura resume isso ou foi uma opção? Teve dificuldade de trazer algum partido? Nós entendemos que nós estamos num momento de fortalecimento do nosso partido e que nós não queremos abrir mão de nada daquilo que nós construímos até agora no nosso legado. Então, a partir do momento da construção das nossas chapas, e compreendendo também que muito do que se apresenta hoje se alia diretamente ao governo Bolsonaro e nós não queremos nos aliar a esse projeto, nós entendemos que é importante o diálogo com os partidos que dialogam conosco, né, que constroem minimamente na mesma direção. Aqueles que não constroem, nós também não temos interesse. Então, o resultado da chapa pura do PT, assim como do PSOL e do PCdoB, do PDT, aliás, são resultados da organização política municipal, que acabou, em grande medida, colocando esses partidos na necessidade de se apresentar enquanto sujeitos do processo de disputa. E aí, nesse sentido, cada um tem a sua legitimidade de ocupar da melhor forma, e felizmente a gente tem esse processo amplo, que tem apresentado propostas extremamente positivas, mas também propostas das quais nós não concordamos e também achamos que é importante que a população saiba que não trarão benefícios para elas. Estamos conversando com a candidata Jaqueline Machado, candidata a prefeita de Toledo, do Partido dos Trabalhadores. Vamos falar um pouquinho de saúde, porque a pasta é ela que consome mais, a fatia maior do orçamento, e a gente sempre tem observado que a demanda, as reclamações são muitas em relação à saúde. Como é que está a saúde hoje em Toledo? E caso seja eleita, como pretende melhorar o atendimento à população?
A gente está vivenciando um processo muito intenso com relação à saúde, né? Por conta, né, mais uma vez citando a pandemia do coronavírus, nós temos aí, né, quase 170 mil pessoas mortas em nosso país. Em Toledo nós temos mais de 70 pessoas que vieram a óbito por conta do coronavírus, né? Tristemente e lamentavelmente, mas nós sabemos que a saúde vai muito além disso, né? Então, nesse ano, no ano de 2020, houve um investimento muito grande em saúde, né, no nosso município, talvez um investimento não tão organizado, né? Nós temos quase 32% do orçamento municipal aplicados na política de saúde nesse momento. Nós temos um grande problema, né, que já vem perpassando vários anos do nosso município, que é o problema do hospital regional. O qual foi construído de uma forma bastante atravessada, digamos assim, e que hoje virou um problema para qualquer um dos gestores que assumirão no ano de 2021. Mas o nosso compromisso é fazer com que esse hospital ele, funcione. Agora, nós precisamos debater com muita seriedade a responsabilidade da manutenção do hospital regional. Porque Toledo é sede de regional de saúde, nós temos mais 18 municípios que se aproximam da nossa e se utilizam dos nossos serviços de saúde, e não pode ser o único mantenedor do hospital regional. Então, nesse sentido, nós temos propostas com relação a isso, né, de articulação tanto com o governo do estado, quanto a possibilidade da criação de uma fundação para garantir o funcionamento do hospital, e assim como estamos abertos às outras possibilidades para que a gente consiga colocar esse hospital para funcionar e que a gente olhe para aquele espaço como um espaço de proteção às nossas famílias. Agora, nós temos uma grande inversão com relação à saúde pública no que diz respeito àquilo que efetivamente é responsabilidade do município. E a responsabilidade do município é aquilo que faz parte da baixa complexidade na saúde pública, ou seja, as ações preventivas. Cerca de 80% dessas ações deveriam acontecer nas unidades básicas de saúde. As ações de cuidado, as ações de acompanhamento, de prevenção com relação a uma série de doenças, para evitar que a gente tenha problemas futuros com relação à questão de quando acontecem situações de que as famílias precisam da alta complexidade. A alta complexidade, que é o que é atendido lá no Hospital Regional, no Hospital Bom Jesus, que é o nosso prestador de serviço maior do SUS no município, ela compreende as situações graves, né? Então, situações em que a pessoa teve um ataque cardíaco que necessita de um leito de UTI, as situações em que sofre um acidente, isso faz parte da alta complexidade, e por ser alta complexidade, é responsabilidade dos 3 entes federados, do município, do estado e do governo federal. Nós tivemos aí também, por parte do governo federal, uma questão muito séria com relação à PEC 95, que limitou o teto de gastos com a saúde. Então, qualquer município nos próximos anos terá dificuldade com relação aos investimentos nesse tema, porque vai receber, já está recebendo, um recurso menor do governo federal. Então, pensar na saúde pública é um grande desafio, é uma responsabilidade enorme por parte do município, porque nós queremos garantir saúde de qualidade ao trabalhador e à trabalhadora, mas nós precisamos ter bem dividido o que é responsabilidade do município. Nesse sentido, nós queremos cobrir os vazios assistenciais que nós temos com relação à baixa complexidade. Nós temos grandes regiões, como, por exemplo, a região da Grande Pioneiro, em que as unidades básicas de saúde que existem lá são insuficientes para atender aquela população, tem uma densidade populacional muito grande, é a maior densidade populacional do município, e com uma quantidade muito pequena de unidades básicas de saúde, e sem as equipes de estratégia de saúde da família, que são importantes também. Então, nesse sentido, o nosso foco será no investimento na saúde preventiva, certamente buscando todos os esforços para resolver esses problemas que a gente já citou anteriormente, mas queremos garantir que a população seja atendida no seu bairro, de acordo com as suas necessidades, com profissionais que o conheçam, porque isso é fundamental, né? Então, certamente a nossa direção será essa com relação à saúde pública. Candidata, você tem 2 minutinhos para falar, deixar uma mensagem, falar diretamente para o eleitor.
Eu quero desde já agradecer a oportunidade. O tempo é curto, temos muita coisa para falar e falar com pessoas que querem apresentar suas ideias. Às vezes a gente se empolga e acaba falando bastante de um tema e outro fica descoberto, né? Gostaria de me dirigir à população do município de Toledo, dizer que quem fala com vocês hoje, no dia do servidor público, é uma servidora pública municipal que atua na base das políticas públicas, que tem como vice uma professora, uma lutadora em defesa da educação, e aproveitar para dizer que nós somos contra a militarização das nossas escolas, e quero pedir com muito carinho para que conheçam as nossas propostas, conheçam o nosso plano de governo e que escolham uma trabalhadora como prefeita do nosso município. Nós temos na nossa disputa 4 candidatos que já foram prefeito ou vice do nosso município. Para que a gente possa, de fato, fazer a mudança, trazer coisas novas, a gente precisa também trocar as pessoas. Então, por isso, eu quero pedir, mais uma vez, com muito afeto, porque esse é o nosso norte, nós construímos política para as pessoas, com afeto, com cuidado e com respeito. Quero pedir para que no dia 15 de novembro, votem no 13, votem na Jaqueline Machado e na professora Joana Dark. Candidata, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Conversamos com a candidata a prefeita de Toledo, Jaqueline Machado, do Partido dos Trabalhadores. CBN Eleições 2020.